vida da youtuber, minha gente, é receber conteúdos nos grupos dos amigos, depois querer usar esses conteúdos para fazer vídeos. E aqui estamos, nesse mote. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar no Twitter, no Instagram ou no YouTube e pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. Obrigada para você que vem contribuindo para esse material que eu faço aqui. Você pode também interagir comigo aqui nesse conteúdo, deixando o seu comentário aqui embaixo, fazendo as suas observações, trazendo sugestões de outros vídeos e também a sua crítica construtiva. Uma outra forma de interagir com esse material é deixando o seu like ou dislike e compartilhando com as pessoas que você conhece e que podem se interessar pelo que eu estou fazendo. Essa é uma ótima maneira de trazer outras pessoas para o conteúdo que eu venho produzindo aqui. Aproveito então também para deixar o meu oi para você que chegou por agora neste modestíssimo canal. Muito obrigada pela sua presença. Como eu disse, eu recebi lá um vídeo num grupo de amigos. Aliás, beijos, amigos. Recebi esse vídeo e achei que ele era um bom mote de gravação de um vídeo que eu quero fazer já há algum tempo, que tem a ver com a postura do Trump com relação ao termo que ele usa inúmeras vezes para falar sobre coronavírus. Coronavirus! Coronavirus! Ele não usa coronavírus e nem Covid-19, ele usa o termo vírus chinês. E aí eu quero falar com vocês sobre justamente essa escolha. E aqui a palavra para mim, escolha, é bem importante. Nesse vídeo que eu recebi, que é um vídeo da Al Jazeera, a rede televisiva, ele está então apresentando, que vai mostrar as medidas que estão sendo tomadas contra a guerra, que ele vai chamar de guerra ao vírus. E aí também nos interessa falar sobre a questão da metáfora de guerra, eu já falei, a gente vai trazer isso aqui muito em breve. E o que acontece é que as repórteres que estão na sala perguntam a ele várias vezes por que é que ele insiste em continuar chamando o vírus de vírus chinês. E essa primeira repórter que vai abordá-lo já faz logo de cara essa pergunta, diz que as pessoas vão dizer que isso é racista, que na verdade não existe etnicidade para o vírus. E a resposta dele nos interessa, porque ele vai dizer que, na verdade, não é racista de maneira nenhuma, porque o vírus vem da China. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. E em seguida ele vai afirmar que, na verdade, ele está sendo acurado, ou seja, preciso na maneira de chamar o vírus. I want to be accurate. E aí nos interessa olhar para isso, porque logo em seguida, depois de dizer isso, ele vai lá adiante dizer: olha, que na verdade, como você sabe, a China tentou dizer num dado momento, talvez eles tenham parado agora, que o vírus foi causado pelos soldados americanos. E isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Não enquanto eu for o presidente. O vírus vem da China. As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen, not as long as I'm president. It comes from China. E aí você observa então que ele está dando duas justificativas diferentes. Primeiro ele vai dizer que é preciso o termo e por isso que ele o emprega, e depois ele vai trazer um outro elemento que tem a ver com a relação dele com a China e o fato de que supostamente a China está dizendo que foram soldados americanos que trouxeram o vírus para a China. E aí é por isso que nos interessa falar sobre isso que ele está chamando de precisão, porque na sequência ele se contradiz nessa justificativa que ele dá para a forma como ele chama o vírus. E aí é interessante pensar nessa questão da precisão, porque é algo que não é só do Donald Trump. Falantes do mundo inteiro, de qualquer língua do mundo, podem ter essa visão de que a língua ela representa o mundo de maneira direta, clara e objetiva. É como se tivesse tudo dado, as categorias todas do mundo, o mundo como ele está dado, aquilo é a realidade e a realidade está sendo diretamente representada pela língua. E aí eu tenho uma notícia. Não é assim. O que acontece é que uma língua, ela é negociada pelos seus falantes. As categorias elas vão sendo criadas, modificadas, alteradas, excluídas, reformuladas através das práticas sociais em que os indivíduos estão inseridos. Então, as práticas sociais, elas são muito importantes para a gente pensar uma língua. Não tem nada aí que é dado, como se tivesse
vindo e existe no mundo. E aí, gente, dizer isso não significa dizer... Então quer dizer que não existe nada, nenhuma realidade, nada concreto? Não é isso. Mas a questão é que a maneira como a gente tá vendo o mundo, a gente tá justamente negociando tudo isso a partir do discurso. Então, quando o Donald Trump diz que ele está sendo preciso ao chamar o vírus de vírus chinês, ele está, na verdade, dando uma justificativa falha. Porque essa precisão não parte do fato de que é porque veio da China que ele está chamando de vírus chinês. Ele tem aí interesses políticos, tem uma questão do sujeito que está fazendo essa nomeação, que está usando esse referente. E quando ele está dizendo que é acurado, é como se é a língua que determinasse que o vírus deveria se chamar vírus chinês. E quando na verdade não é. Existe essa mediação do sujeito fazendo uso desses referentes e, portanto, por isso que eu disse que a palavra escolha é importante. Porque esse sujeito escolhe, existe esse elemento subjetivo do sujeito escolher porque vai usar esse termo ou outro termo. E neste caso, a escolha é muito clara, tem a ver com um elemento que é social e que é político. Se ele tem lá os seus conflitos político-econômicos com a China, usar o termo para ele é reforçar a postura dele frente à China. E não simplesmente porque é acurado. Entendermos assim simplesmente como algo que é preciso é uma ingenuidade muito grande. E é por isso que o meu canal traz tanto questões referentes à linguagem e o uso da língua no cotidiano, para a gente entender que não é a representação direta de uma percepção, mas que essa percepção ela vai sendo reelaborada e essencialmente isso vai acontecer a partir do discurso. Tem uma série de livros que falam sobre isso, eu vou deixar algumas referências que embasaram a produção desse conteúdo, inclusive aqui embaixo. Um deles é o livro Desvendando os Segredos do Texto, da Ingedor Kor, mas existem outras referências que eu vou deixar para vocês aqui embaixo, justamente para vocês conhecerem de maneira mais aprofundada essa discussão. Compreender isso não implica que o mundo não existe mais, Jana, tudo ruiu e acabou. Não, essa compreensão te ajuda a reconhecer como é que os textos estão operando nesse mundo em que a gente vive. Como é que uma notícia é dada, como é que esses termos estão sendo empregados, as escolhas das informações que são trazidas, tudo isso é parte de uma negociação, por isso é importante de você saber como isso se dá. E a gente observa essa contradição na própria fala seguinte do Trump, quando ele vai dizer que, na verdade, a China está dizendo que foram os soldados americanos e numa matéria que eu vou deixar aqui embaixo, ele vai dizer, eu não posso deixar isso acontecer porque isso estigmatiza. Então observe que ele mesmo reconhece, depois de dizer que é pura e simplesmente por precisão que ele faz essa escolha, depois ele vai reconhecer que é como se fosse um revide. Afinal de contas, ele não quer que os Estados Unidos seja estigmatizado. Mas em contrapartida, o que ele faz? Ele estigmatiza a China. E aqui tem um elemento muito importante, vendo um vídeo lá do Léo Juan, vocês deveriam assistir, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar, e ele tá falando justamente sobre a questão dos orientais e se você deve usar o termo oriental ou não, e uma das pessoas convidadas vai dizer justamente do coronavírus, que a gente, o que se faz aí ao relacionar exclusivamente aos chineses é racializar a doença, que é justamente o que o Trump faz ao insistir no uso desse termo e estigmatizar com isso esse grupo. De novo, essa é uma escolha política e econômica, é importante para Trump fazer isso e nada tem a ver com precisão de qualquer tipo. Para além disso, tem um pesquisador norte-americano que se chama George Lakoff que foi olhar para os tweets do Trump para entender o que é que ele estava fazendo. E ele dividiu esses tweets em algumas categorias. Uma dessas categorias é justamente o quanto os tweets do Trump acabam por pautar o que é que a imprensa vai dizer, o que é que ela vai produzir de conteúdo. E a questão do Chinese Virus é muito importante, porque pautou muitas matérias sobre a questão do coronavírus e a maneira como o presidente vinha nomeando o coronavírus. Então, nesse sentido, Mission accomplished. Porque ele consegue fazer com que essas outras pessoas usem o termo inúmeras vezes e o termo vai sendo martelado na cabeça das pessoas. Se eu tenho uma resposta para isso, em como é que a gente deve lidar com essa situação, com essas escolhas,
Eu não acho que se deve ignorar isso, a gente deve fazer discussões sobre a questão, mas eu me pergunto como é que a mídia, a imprensa de maneira geral, poderia lidar com isso para evitar que ele atinja o seu objetivo de ver o termo sendo empregado tantas vezes depois que ele faz esse uso. E então, com isso, ele vai sendo disseminado, o termo, né, cada vez mais. É isso, eu não tenho uma resposta, mas fica aqui justamente esse questionamento e essa reflexão. E para mim, muito, muito importante é justamente você compreender que não existe essa língua que represente diretamente o mundo, simplesmente, sem a presença desses sujeitos que estão aí o tempo todo negociando o uso de termos diferentes, as informações que são apresentadas e de que forma essas informações são apresentadas. Não se esqueça de deixar o seu like. Visite o vídeo do Léo Juan, é muito bom também. E é tudo isso. Um beijo, tchau. O uso do termo, gente, pelo Trump também tem um outro fator aqui de preocupação e de questionamento. Se você tem ali uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e você tem o emprego desse termo sendo cunhado e fomentado pelo Donald Trump e por uma série de pessoas que o seguem e o defendem, o que você vai ter no final das contas é a associação desse grupo de indivíduos, dessa nação, com outras questões que não estão diretamente relacionadas ou que estão diretamente relacionadas e que vão atribuir culpa a esse país pela existência do vírus, que foi o que aconteceu na disseminação de uma fake news que dizia que o vírus tinha sido criado num laboratório chinês e tinha sido disseminado pelo mundo. É uma fake news completamente aleatória, mas aleatória nesse sentido de que junta elementos muito aleatórios para ser produzida e criar essa teoria da conspiração, mas que surtiu um certo efeito em diferentes comunidades. Muitas pessoas estavam acreditando nisso, e o fato de você cunhar o termo que refere diretamente, que vai se referir diretamente à China, reforça esse outro estereótipo, esse lugar aí dessa reprodução dessas fake news. Por isso, mais uma vez, a gente não pode manter essa percepção de que a língua é só a representação direta e imediata de uma realidade, sem passar por essa repercepção, por esse reconhecimento por todos nós do que é o mundo, dessa realidade que a gente percebe a nossa maneira e que depois negocia, classifica, categoriza, transforma, modifica ao longo da nossa trajetória, né?